Na pauta, vamos falar sobre o furacão Melissa, que avança e chega à Jamaica com categoria máxima, né? Com a força máxima, um fenômeno de categoria máxima, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Mais cedo, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que espera uma situação catastrófica no país, em decorrência das rajadas de vento superiores a 300 km por hora, sendo a pior tempestade da ilha no século. A costa da cidade de New Hope, a oeste do país, foi a primeira região atingida pelos ventos. Pelo menos 3 pessoas morreram por causas relacionadas à tempestade. Pelo menos é o que informam até aqui as autoridades do país. O Ministério da Saúde e Bem-Estar informou que essas mortes ocorreram durante os preparativos para a chegada do furacão Melissa. Ao atingir o solo, o furacão foi rebaixado para a categoria 4 na escala, né, que mede a intensidade, com ventos constantes de 240 km por hora, como é comum em fenômenos do tipo que perdem intensidade ao passar por regiões terrestres. Mesmo com a desaceleração, antes os ventos estavam a mais de 300 km por hora, agora 240, as condições seguem ameaçadoras para uma devastação generalizada e as autoridades mantêm as ordens de retirada obrigatória. A gente conversa agora com a Mariana Caserta, que é brasileira e vive na Jamaica. Mariana, bem-vinda. Boa tarde para você aí, né? Acho que é a tarde ainda de terça-feira. Tô vendo você aqui e chove, né, bastante aí na região. Como é que vocês estão nesse momento? Estão em segurança? Como é que vocês estão sendo orientadas pelo governo local? Boa tarde. Sim, boa tarde. A gente está aqui num resort, né? Viemos passar férias aqui, chegamos na sexta-feira. O que acontece aqui, na verdade, agora é que vocês não conseguem ver muito aqui onde eu tô, porque a maior parte está sendo atingida é a parte de trás aqui do hotel, né? A gente tem porta aqui, eu posso até tentar abrir essa porta aqui ao vivo para mostrar para vocês, mas assim, lá tá muito pior, né? Assim, as árvores, o céu, a gente consegue ver, a gente consegue escutar o barulho aqui. Então a gente está bem apreensivo, né? Porque a gente está desde domingo com a informação de que chegaria o furacão. E aí, cada dia, conforme ele é lento, né? Ele estava sendo muito lento para entrar aqui no continente, ia passando, né, para o próximo dia e assim por diante. E agora, de fato, a gente está vivenciando isso, porque ele já está no norte, né, para sair agora aqui da Jamaica. E já estamos sentindo já toda essa ventania, tempestade. O mar está muito alto lá atrás, o mar não é assim aqui, ele é mais baixo. A gente chegou na sexta-feira, né, dá para ter essa comparação. Eu posso tentar mostrar para vocês aqui agora no fundo, não sei como que vai ser. Eu tomei uma chuva agora há pouco para tentar fazer uma filmagem, até por isso que eu tô de blusa agora de frio, que eu peguei um vento muito forte, mas ali tá bem pior que aqui. Acho que, como vocês podem ver, o resort ele faz todo como se fosse um U, né? Ele quase faz um O, na verdade, fechando. E aí, lá atrás, está dando uma boa segurada, né? A estrutura dele, a gente está no 5º andar, então está dando uma boa segurada para o vento aqui na frente, né? Mas a gente já consegue ver algumas partes aqui já de árvore caída. Realmente, assim, tá bem assustador, né? A gente que nunca passou por isso, a gente não tem isso no Brasil, a gente se assusta muito, a gente não sabe o que esperar e como vai ser. Perfeito. Você disse que tem uma porta aí atrás. O que tem exatamente, Mariana? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. É o corredor aqui da parte do fundo. Vou tentar sair aqui, mas só para vocês verem o vento. A conexão não ajuda, né? Quando a pessoa sai ali, realmente o Wi-Fi cai. Vamos tentar reposicionar a nossa entrevistada, né, para que a gente possa trazer esse panorama de quem vive lá na região. Enquanto isso, roda imagens, né, da Jamaica. A gente está falando sobre esse furacão Melissa, né, que está sendo aguardado, e ele chega em categoria máxima, com força máxima na região, portanto, como a gente tem acompanhado. Vou trazer aqui mais informações. Você vê imagens aí da região, né? Chove e ventos fortes que passam de 240 km por hora. O Melissa já havia causado outras 4 mortes durante a semana, 3 no Haiti e 1 na República Dominicana.
retomamos contato aqui com a nossa entrevistada, né? Tentei fazer com que a gente fosse lá fora, mas o sinal de internet não é tão bom lá, né, Mariana? Exato. E acho que também tá muita chuva, né? Muito vento, deve estar atrapalhando a conexão lá atrás. Então, de fato, tá bem ruim. Lá tá, assim, muito vento, muita chuva e bem assustador. Perfeito. Dani, tem pergunta? Queria entender um pouco como é que está sendo, acho que a gente travou de novo aí o sinal dela, Verdade. mas não sei se ela está nos ouvindo, vamos tentar seguir aqui. Que eu queria entender um pouco como é que foi a operação para que as pessoas pudessem se proteger do furacão Melissa, né? Ela disse que desde domingo eles estão sabendo, a população está sabendo que o furacão poderia ser, poderia acontecer, perdão, essa pode ser o fenômeno climático mais danoso da história da Jamaica. Eu queria entender como é que foi a preparação por parte das autoridades para que a população tivesse condições de sofrer dano mínimo, né, numa situação como essa. Mas a gente viu ali que os efeitos, né, do Melissa ainda estão sendo sentidos em diversas áreas do país. A Mariana estava mostrando para a gente ali como está a questão, a casa dela, né, e principalmente a imagem que ela trouxe ali dos ventos muito fortes. Olha aí as imagens que a gente tem agora da France Press, salvo engano, pelo que eu estou vendo aqui na nossa legenda, dos ventos, né? Áreas inteiras alagadas. Isso é muito difícil, né, Diego? Porque onde a população é mais carente é que esse tipo de efeito climático surte tem um efeito danoso ainda mais forte, né? Casas alagadas, ponte alta, árvore coberta só com o topo para fora. A gente vê aí o volume da água, né? E tronco correndo. Isso tudo, claro, é risco imenso. Fiação derrubada, risco de pane elétrica, né? De incêndio, inclusive, árvore caída em cima de fiação, enfim. As imagens não deixam muitas dúvidas sobre o tamanho do prejuízo que diversos locais da Jamaica estão tendo de lidar agora com a passagem do Melissa. Perfeito. Eu tenho aqui outras informações também. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos prevê que depois de atingir a Jamaica, nessa terça, a tempestade deve atravessar o leste de Cuba para seguir sobre as Bahamas e o arquipélago de Turks e Caicos até quarta-feira. Em Cuba, com dificuldades para divulgar informações preventivas por conta da falta de eletricidade, as autoridades apressam preparativos para receber na terça-feira os impactos do furacão Melissa. O Conselho de Defesa Nacional declarou na segunda-feira a fase de alerta nas 6 províncias do leste: Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, também em outras áreas como Las Tunas. As autoridades começaram a retirar mais de 650 mil pessoas e a população faz estoques de mantimentos e tenta amarrar com cordas os telhados de suas casas. Aulas e atividades não essenciais foram suspensas. A Mariana está de volta aqui conosco. Dani, quer refazer sua pergunta? Oi, Mariana, obrigada pela entrevista. Eu queria entender como é que foi a preparação por parte das autoridades para vocês enfrentarem o Melissa, porque você estava nos relatando que desde domingo se sabe da possibilidade do furacão atingir, né, o país. Eu queria entender se houve algum tipo de preparação, de orientação, como é que funcionou isso. A orientação foi toda feita pelo próprio resort, né? Então, eles estavam seguindo todas as medidas de segurança, acredito, sendo passadas pelo governo aqui local. Então, o que eles passaram para a gente é que eles iriam monitorando toda essa entrada do furacão aqui na Jamaica. E aí foi quando realmente eles souberam, já com mais certeza, eles passaram para a gente que a gente deveria ficar em lockdown dentro do quarto, que é o que está acontecendo agora. Ninguém está utilizando o resort. No domingo já eles tiraram todas as cadeiras da piscina, as cadeiras das áreas comuns, né? E aí, à medida que eles iam acompanhando, eles iam, às vezes, liberando, talvez, o buffet para a gente comer, ou então eles davam para a gente kits para a gente trazer aqui para o quarto, né? Deram para a gente kits para 1 ou 2 dias que a gente, né, poderia ficar preso aqui. Hoje é um deles, a gente está o dia inteiro preso aqui, não conseguiu sair para nada. Então, eles deixaram a gente bem, assim, abastecidos com comida, com água, né, papel higiênico, toalhas. Então, tudo que é necessário para a gente ficar aqui. E as orientações foram, né, a partir do momento que a gente conseguisse identificar uma possível ameaça na questão dos ventos, na chuva, para a gente colocar a cama na frente
dessa daqui, que é uma porta de vidro, né, que a gente tem aqui atrás. Então, a gente tem uma porta de vidro e aí eles pediram para fazer como se fosse uma barricada e, no pior cenário, ir para o banheiro, né, que é a parte mais funda do quarto. Então, essa foi a orientação para todos os hóspedes, mas a partir do momento que já foram falando sobre essas medidas, foram fechando os restaurantes e tudo mais, começou a gerar um caos aqui, o pessoal já entrava para poder fazer a refeição, né, se era liberado, já saía com vários pratos de comida. Então, assim, a parte, né, de abastecimento para a gente de almoço ou janta ficou muito prejudicada. A gente realmente está totalmente no prejuízo aqui com essa situação, né? Então, gerou um pouco de caos dentro do hotel e aí agora está todo mundo confinado. Letícia. Tudo bom, Mariana? Eu queria saber um pouquinho sobre a evacuação. Se teve muita gente tentando sair, se teve tumulto em estrada, em acessos das cidades. O que você está sabendo sobre essa questão de evacuação? Estou sabendo um pouco, porque eu precisei pedir algumas medicações, né, aqui para as pessoas que estão comigo, que no caso minha mãe e minha tia, e aí eu conversei bastante com a médica aqui local, que precisou inclusive pedir a medicação para a gente numa farmácia, que já estava fechada, e aí através deles a gente conseguiu essa medicação. Então, de fato, as áreas mais sem infraestrutura aqui, eles estavam todos indo para abrigos, então em igrejas, em locais em que as construções são um pouco mais seguras e firmes, né? Acho que, assim, quase nenhuma parte aqui do país tem uma estrutura tão grande como o resort, né? Então, por isso que a TV está noticiando, né, muito essa catástrofe, porque a infraestrutura em si, as ruas, as casas, são mais precárias em algumas regiões, e aí uma chuva, né, e um vento de até 300 km por hora vai danificar tudo, com certeza. Então, a gente estava aqui acompanhando que tinha muita gente deixando suas casas e indo para esses abrigos para poderem tentar salvar suas vidas, né, de fato. Perfeito. Mariana, se proteja por aí, tá? A gente vai seguir monitorando, é claro, a passagem do furacão. Espero que ele leve o menor estrago possível, que vocês consigam aí se proteger bem nessa passagem do furacão. Um abraço. Obrigada. Obrigado.